Então, é só informar a todos que essa videoconferência está sendo gravada para termos um registro para os nossos professores das instituições que estão envolvidas nessa videoconferência, né? Inicialmente, né, a instituição é a Fundação Logosófica, né? Nós somos da Comissão de Tecnologia da Fundação Logosófica do Rio de Janeiro. Essa é uma iniciativa que nós começamos já o ano passado, né? O professor Carlos, que se ele puder aparecer, ele já teve alguns encontros com a gente, inclusive encontro presencial aqui na Fundação e no Colégio Logosófico. Então, essa videoconferência ela envolve os professores dos colégios logosóficos, docentes da Fundação Logosófica, a E4 Informática, que é a Google, é o parceiro da Google, que dá esse suporte para a gente, através do César, que está como comissão de tecnologia, professores do Centro Universitário Celso de Lisboa, também alguns alunos da área pedagógica da Celso de Lisboa, professores do INE e alguns docentes também da COP, da UFRJ, todos envolvidos nessa videoconferência. Agora nós vamos pedir para que o professor Reginaldo Regis, né, possa conduzir essa videoconferência, quer dizer, com o professor Carlos, e vamos ser feitas as apresentações. Então, deixa eu compartilhar aqui nosso material. Então, o Richard já aqui nos apresentou, já apresentou aqui, fez a abertura, né? Eu queria me apresentar. Não apresentei. Então, bom dia, eu sou Regis, sou docente da Fundação Logosófica, sou administrador de empresas, consultor de IA, estou atuando na TI há mais de 25 anos. Né? Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. Queremos que vocês participem, tirem dúvidas e nos informem quais temas de logosofia ou de IA vocês querem saber mais. Não deixe de preencher o formulário, avaliem essa live, queremos melhorar sempre. Estou muito animado com a presença de todos aqui. Hoje nós temos aqui alguns já, a nossa audiência, já tem algumas pessoas, as outras estão entrando, tem muitos professores, mestres, que estão nesse momento dando aula, então vão entrar daqui a pouco. Eu queria externar a felicidade e honra de receber o nosso entrevistado de hoje, Carlos Eduardo Pedreira, um cientista brasileiro que está fazendo história. Vamos falar então aqui a trajetória do Carlos. Carlos Eduardo Pedreira obteve o grau de PhD pelo Imperial College da Universidade de Londres de 1987. Engenheiro eletricista formado pela PUC-Rio, onde também fez mestrado, cientista pioneiro de IA no Brasil, foi o presidente fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional. Atualmente é professor titular da COP UFRJ, no programa de Engenharia de Sistemas e Computação. É inventor em 12 patentes no exterior, Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, todas concedidas, licenciadas em uso em mais de 50 países. Publicou diversos artigos científicos nos mais prestigiados periódicos de circulação internacional e tem vasta experiência no ensino superior. É pesquisador visitante da Universidade de Salamanca, na Espanha, onde tem estado por cerca de 3 meses anualmente, desde 2002.
Essa semana, devido à obtenção da nacionalidade espanhola, após um longo processo, recebeu uma carta acolhedora e elogiosa do primeiro-ministro da Espanha, na qual Pedro Sánchez destaca sua dedicação e contribuição científica ao país nas pesquisas contra o câncer. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1A, máxima classificação, e laureado como cientista do nosso estado da FAPESG. Recebeu em 2006 o Prêmio Santander de Ciência e Inovação. Em 2023, criou o perfil no Instagram IA e Bioestatística, com o intuito de divulgar conceitos de IA de forma divertida e descomplicada, sem nunca perder o rigor. Pessoal, sigam aí o Carlos no Instagram, tá ok? Ele é doutor, professor, mas prefere ser chamado de Carlos. Então, Carlos, boa tarde para você. Ele está na Espanha, lá já são mais de 15 horas. Somos muito gratos por tê-lo aqui conosco nessa live. Dá um olá aqui para a nossa audiência, para lhe ver, ouvir sua voz. Diga como você se sente fazendo essa live aqui conosco. Bom, muito obrigado, Regis, pela elogiosa apresentação. Muito obrigado, Richard, pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês todos aqui. É um prazer grande poder falar de inteligência artificial na educação, um tema que eu acho que, como diz o título, chegou para ficar. A gente já vem ouvindo isso há muito tempo e vai seguir ouvindo, eu acho que por muito tempo ainda. Então é um prazer, eu espero que a gente consiga fazer um bate-papo informal, que venham perguntas da plateia. Isso. Obrigado. Legal. Pessoal, o que vocês vão ver nessa live? Nesta primeira live, vocês vão ver um voo panorâmico muito interessante, tanto da logosofia quanto da docência com IA. Como a logosofia pode colaborar para quem estuda sua ciência para ter uma vida melhor. Uma vida melhor significa vida mais consciente. A Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana é de utilidade pública, existe para divulgar a ciência logosófica. Ela ensina os seres a realizar um processo de evolução consciente. Sobre a IA, vamos ver como os professores, os docentes e todos que queiram usar podem se beneficiar da IA. Esta live é um convite para que todos conheçam a logosofia. Tem um QR Code aqui em cada slide, onde vocês podem entrar no site da logosofia, baixar os seus livros, que são gratuitos, e participar de atividades logosóficas. Essa live também é uma homenagem aos docentes, professores e todos aqueles que se propõem a educar o semelhante. A docência logosófica é uma arte que resume as mais elevadas virtudes. Então, para a logosofia, docência é uma arte, né? Ela implica uma tarefa de fundamental importância. E existem algumas características dessa arte logosófica, né? Que é a sabedoria, a paciência, a abnegação, generosidade e compreensão. Compreensão para entender as formas de assimilação consciente do conhecimento por parte do ser humano. A inteligência artificial está revolucionando o cenário digital e social, inaugurando uma nova era que redefine paradigmas e impulsiona inovações transformadoras em diversos aspectos da vida moderna. Estamos vivendo um momento histórico na evolução da tecnologia no mundo. Pessoal, eu estou me sentindo muito feliz, tenho muita alegria, uma alegria muito grande em poder conciliar a ciência logosófica com o tema de inteligência artificial, nessa live com vocês. Porque eu amo estudar e praticar logosofia
e amo usar as IAs nas minhas vidas. Estou imaginando vocês pensando, minhas vidas? Como assim, Regi? Você é igual gato, como dizem por aí? Você tem quantas vidas? Então, a logosofia vem me ensinando a fazer a revisão de conceitos. A logosofia tem um conceito de vida muito amplo. Vou trazer somente um fragmento. Não dará tempo de abordar um tema tão profundo nessa live. Trago aquele que mais uso como objeto de estudo científico-logosófico. Esta ciência ensina que temos várias vidas numa só. Por exemplo, temos a vida profissional, eu sou consultor de IA, existe a vida de família, tenho esposa e 2 filhos, a vida com os amigos, eu tenho vários amigos, e tenho uma vida que é a mais importante de todas, que é a vida interna, aquela que fica guardada no nosso mundo interno, dentro de nós. A interna é a vida que abre, que deve organizar todas as vidas, e cada vida desta não pode comprometer umas às outras. Precisa atuar com moral e ética, nesse conhecimento de si mesmo. Por exemplo, meu filho, ele tem 16 anos, vai fazer 17 anos, e ele pensou em ser piloto. Queria ser piloto e tal. E aí eu falei, filho, olha, você, a minha atuação como docente, né, e pai, e você quer ser piloto, mas você já tem até nome das suas filhas, com 16 anos. E você dá um valor à família. Se você for piloto e ficar viajando o mundo inteiro, qual o tempo que você vai dar para sua família, para suas filhas? Fiz essa reflexão para ele, né? Que é uma forma de projetar o futuro e verificar se essas vidas não vão comprometer as outras. E aí ele resolveu mudar de carreira. Agora ele quer ser médico. Espero que ele fique mais tempo com a família. Então, esse conceito de vida interna, qual é a importância disso? Nós marcamos compromisso com todo mundo. Mas quando você marca compromisso com você mesmo, geralmente a gente marca um compromisso com nós mesmos, para ter um encontro com nós mesmos. Isso é algo que a logosofia vem me ensinar. Então, pessoal, esse conceito de vida interna tem ajudado a muitos estudantes de logosofia no Brasil e no mundo a rever suas vidas através da execução de um processo de evolução consciente. Se eu tenho um mundo interno, será que consigo, me conhecendo melhor, responder perguntas existenciais que a maioria dos seres humanos querem saber? Quais são essas perguntas? São essas. Quem sou eu? O que estou fazendo neste mundo? Qual é o meu papel? De onde vim e para onde vou? Então, agora pergunta para a plateia, para a nossa audiência. Eu quero saber quem sou eu? Será que agora com a IA surgirá uma nova vida dentro de cada um de nós? A vida com IA? Se sim, como podemos nos beneficiar disso? Pessoal, fique conosco que vocês podem participar de um curso gratuito de logosofia. É só nos avisar no formulário. O Carlos tem muito a contribuir para quem quer saber de IA na docência. A logosofia ensina a ser docente de si mesmo, educar a si próprio e, paralelamente, ser um docente dos demais seres. Vamos agora, então, começar a nossa jornada. Vamos começar com esse primeiro tópico, a jornada da inteligência artificial das origens ao presente. Carlos, considerando que a evolução da IA passou por uma fase de experimentos iniciais e descobertas fundamentais antes de alcançar a explosão tecnológica atual,
Quais foram os motivos e como você avalia essa transformação que a posicionou como uma força revolucionária em nossas vidas? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter claro é que a inteligência artificial não começou quando a imprensa descobriu a inteligência artificial. A inteligência artificial, a gente pode voltar lá atrás em Alan Turing, mas eu vou começar no que é a inteligência artificial mais moderna, que tem mais impacto efetivo nas aplicações que a gente está vendo hoje, e com isso a gente deve voltar até a década de 1980, quando aconteceu o boom das chamadas redes neurais, né, que depois vieram a ser o aprendizado profundo, o deep learning, e que está na base, na raiz de tudo do que a gente está vendo atualmente. Mas é um longo caminho, um caminho de, na forma moderna dela, 3 ou 4 décadas, né? A pergunta que vem em seguida é: por que isso agora? Por que agora uma coisa que vem sendo trabalhada e estudada? Eu comecei a trabalhar inteligência artificial na década de 1990, início da década de 1990. Eu já estava dando um curso na pós-graduação, na época na PUC do Rio, onde eu trabalhava. No final da década de 80, estou confundindo com as datas de tanto tempo que faz. O que efetivamente fez com que agora, quando eu digo agora, nos últimos anos, todo mundo começasse a falar, a usar, a depender, a se questionar, a se preocupar com inteligência artificial. Eu acho que não é por acaso, né? Na realidade, tem alguns fatores que, tecnicamente, são determinantes desse movimento. O primeiro desses fatores é a capacidade de processar a informação. Na década de 80 não existiam máquinas com porte suficiente para executar a tecnologia no sentido das aplicações que nós temos hoje. Esse é um primeiro fator que é muito determinante. Segundo fator, tem uma questão de preço associada a isso, né? E um segundo fator que está junto desse, um terceiro fator que está junto desse segundo, que é a questão de que hoje carregamos todos nós um computador no bolso. Todo mundo tem um telefone no bolso, todo mundo está a cada momento transmitindo e recebendo dados, e inteligência artificial não existe sem dados, né? Na raiz de tudo estão os dados. Então, esses fatores, da possibilidade da gente ter processadores muito poderosos, rápidos, se comparados aos processadores que se tinha há 2 ou 3 décadas atrás, e com uma portabilidade que permite que o Brasil tem, eu não sei a última estatística, mas algo como 2 ou 3 telefones por habitante, na média, né? Então, hoje todo mundo tem efetivamente um telefone celular no bolso, que é um pequeno computador, não é outra coisa que isso, né? Na realidade, quantos de nós ainda usam o telefone? Eu não uso mais, na realidade é muito bom porque eu só atendo as ligações através do WhatsApp, porque com isso eu evito as propagandas, eu evito que me interrompam a cada 15 minutos tentando me vender uma linha nova de alguma coisa, um produto de outra coisa. Então, ligação de quem eu não sei quem eu simplesmente não atendo, né? Por conta dessa questão do primeiro-ministro ter me mandado uma carta, isso deu uma enorme badalação aqui, porque o El País, que é o maior jornal da Espanha, publicou uma matéria de página inteira sobre o assunto, né? Então tem
jornalista que ia atrás de mim nesses últimos 2 ou 3 dias, adoidado. Hoje eu gravei um programa para televisão, um monte de badalação. Eu já estou brincando com o pessoal que já vão começar a me pedir selfie no meio da rua. Mas, em suma, o que eu queria dizer é que eu estava no laboratório ontem e o pessoal disse, olha, tem um jornalista da televisão aqui querendo te procurar para agendar alguma coisa, posso botar em contato? Eu disse, pode colocar em contato, mas diz para ele não me telefonar. Está aqui o meu número WhatsApp, porque o WhatsApp que eu uso aqui na Espanha é o meu número do Brasil, não é o meu número espanhol. Porque pelo telefone eu não vou atender, porque aqui, assim como no Brasil, também interrompem a gente a cada 10 minutos para oferecer alguma coisa que a gente não quer. Então, o resumo disso é que a gente efetivamente tem uma conectividade e uma capacidade de processar informação muito rápida. E o último fator, que está na mesma linha de pensamento, são enormes máquinas que estão por trás desses grandes modelos de linguagem, ChatGPT, Copilot, e Gemini e outros, né, que seriam impossíveis antes. Então, essas são as razões pelas quais a gente está vendo explosão hoje de uma coisa que, tecnologicamente, a gente já vinha estudando há 20 anos. Pouco a pouco, muita evolução aconteceu, são 20 ou 30 anos de trabalho, mas eu não vejo nada de muito revolucionário se eu for para a parte técnica da modelagem em si que está por trás da inteligência artificial. A gente tem avanços, mas não tem nenhuma quebra de paradigma monumental do ponto de vista dos modelos, das coisas que a gente vem estudando há décadas. O que realmente quebrou foi a capacidade de processamento desses dados e a possibilidade de todo mundo transmitir e receber dados 24 horas por dia, literalmente 24 horas por dia, a menos de quem desliga o telefone durante a noite. Muito bom. O Carlos, você falou sobre a questão dos dados, né? Você acha que nós estamos preparados aí para colocar a LLM, um modelo desse? A gente tem dados suficiente para fazer isso, para chegar aonde se deseja com ela? Bom, Regis, você colocou uma questão eu vou filosofar um pouco, do desejo. Eu acho que a gente deseja sempre mais. Então, é impossível responder uma pergunta se algum dia isso vai satisfazer os nossos desejos, porque eu acho que é normal do ser humano, cada vez que a gente atinge uma meta, a gente deseja a meta seguinte. Então, atingir não vai atingir nunca, porque espero eu, vamos seguir tendo a capacidade de criar novos desejos, novas metas, novos lugares para ir, né? Mas sim, eu acho que é possível hoje fazer muita coisa com o que nós já temos e existem dados para que a gente possa fazer muita coisa útil. A IA não é o futuro, a IA, na realidade, além de ser o futuro, a IA é o presente, né? É possível usar. Se você me perguntar, tem muita evolução ainda pela frente? Tem muita evolução pela frente de coisas que a gente pode imaginar, e naturalmente tem muita evolução de coisas que a gente nem imagina e vão acontecer. Mas sim, eu acho que dado não é a questão, não. Ok. Agora, a gente vai falar aqui do impacto da IA na educação. Caso a docência está passando por uma revolução impulsionada pela IA, você acredita que essa transformação é positiva para os professores e o aprendizado? Ou há um risco de substituir o papel humano na educação? Eu acho que a IA é altamente positiva e desejada na educação, né? E acho que é um processo, como diz o nosso título, sem volta, inevitável. Se alguém aqui no grupo ainda tem alguma resistência ao uso de IA, eu aconselho a tentar relaxar essa resistência, porque é o futuro inevitável, tá?
Então, eu acho que a IA tem muito a dar na educação. Acho que as pessoas ainda estão usando a IA com certo receio e reserva. Naturalmente, eu acho que na educação é bom que nós sejamos um pouco conservadores, especialmente no que tange a educação de jovens, de adolescentes, de crianças. Eu não sou a favor das aventuras, de maneira nenhuma, né? Mas eu acho fundamental que os professores embarquem nessa canoa, inclusive porque se os professores não embarcarem nessa canoa, os alunos embarcarão e vão atropelar os professores. Eu acho que a função do professor vai mudar um pouco, né? Isso é uma coisa que a gente já pode até falar mais para frente aqui no papo, né? Mas para me restringir a sua pergunta, eu acho que o impacto existe, ele é muito positivo, ele é inevitável, e nós já estamos vivenciando esse impacto. Ou seja, em outras palavras, a minha mensagem não é para esperar para começar a usar IA daqui a 2 anos. É para começar a usar já. Muito bom. Agora, vamos falar sobre uma questão interessante que toca aqui algo da minha abertura, que é questões éticas e desafios da IA na educação. O uso da IA na educação levanta diversas questões éticas. Quais mecanismos você acredita que devem ser implementados para garantir que essa tecnologia seja justa, transparente e respeite a privacidade de todos os envolvidos? Bom, eu agradeço a pergunta, Regis. Eu acho que é muito interessante que você usou a palavra mecanismos na sua pergunta. E eu acho que a solução vem pela ética, para que não se precise de muitos mecanismos, ou que se não precise de mecanismo nenhum, né? Então, a IA levanta, ou traz para a gente preocupações éticas importantíssimas, que nós teremos que enfrentar desde já e ao longo do tempo, à medida que comecemos a entender melhor na prática como é que a IA está impactando, por exemplo, a educação, que é do que a gente está falando aqui. Eu estou dizendo, por exemplo, a educação, porque isso que eu estou falando vale para todo mundo da IA. Essa questão da ética é uma questão que eu acho que é absolutamente fundamental de ser abordada. Por que eu falei dos mecanismos? Porque eu acho que, por exemplo, na educação, vai ser muito mais eficiente e vai resultar numa eficácia muito maior se nós apelarmos para os alunos pelo ponto de vista da ética, do que do ponto de vista do mecanismo ou da regulamentação, porque mecanismo e regulamentação tem o risco do engessamento, né? Isso pode, isso não pode, isso pode até esse ponto, não faça isso, isso é proibido, isso é permitido. Se nós tentarmos botar no papel todas essas regras, eu tenho um certo receio de que a gente possa engessar o processo, né? Isso porque a inteligência artificial, na educação e em outras áreas também, está no seu início. Então, imaginem se no início da existência dos automóveis, por exemplo, as pessoas tivessem começado a desenhar regras e regulamentos e a definir o que pode, o que não pode, quando pode, como pode, para a pessoa conduzir um automóvel. Hoje nós temos uma série de regras. É preciso ter uma carteira de motorista, é preciso ter pelo menos 18 anos, em certos lugares não se pode passar de determinada velocidade. Se você passar da velocidade, você recebe uma multa. Se você receber muitas multas, você perde pontos e daqui a pouco você pode perder a sua carteira e não pode dirigir. Reparem, um conjunto enorme
É um regramento muito claro. Isso porque o automóvel existe há um século, se eu não estou errando a data, mas é perto disso, né? Então, com o tempo, ficou claro quais são as regras que são claras. E a questão ética, como em tudo na vida, continua presente em quem dirige um automóvel. Mas, além dela, agora existem regras claras que a gente compreende como necessárias na sociedade. Imaginem se quando o Santos Dumont deu a primeira volta com 14 bis na Torre Eiffel, as pessoas tivessem começado a tentar regulamentar a aviação. Seria uma loucura, né? Então, eu acho que a questão da ética é muito importante e é ela que vai, na minha opinião, permear toda essa questão. Eu tive um episódio que eu gosto muito de contar, relativamente recente, com meu filho, no final do ano passado, eu estava estudando com ele. Era um tópico de português, e uma regra dessas que a gente usa no português, mas eu confesso que eu não me lembrava mais da regra. Ele tinha uma prova no dia seguinte, e eu senti que naquele ponto ele não estava bem. E aí, se eu vou usar a inteligência artificial aqui para ajudar a gente. E entrei no ChatGPT e pedi a regra. Imediatamente o meu filho disse, mas pai, não pode usar inteligência artificial no colégio. Eu achei extremamente interessante a observação dele, né? Só para terminar a primeira história, para eu voltar para a segunda, do não pode usar no colégio, que é o que a gente está abordando aqui, que é a questão da ética. O que aconteceu nesse caso foi que o ChatGPT me deu um conjunto de regras. Aliás, eu ainda especifiquei, eu estou ensinando a uma criança de 12 anos. Ele me deu um conjunto de regras para o que eu queria, que era muito claro, cristalinamente fácil de ser entendido por uma criança de 12 anos, completo. Em seguida, eu pedi que ele elaborasse alguns exercícios para o meu filho fazer, ele elaborou 10 questões, ele resolveu as questões, acertou 7 ou 8, e o ChatGPT corrigiu as questões dele e ainda disse o porquê que ele errou, as 2 ou 3 que ele errou, né? E voltando, esse foi o final da história. Mas a história que eu estava contando é que eu depois tive que ter uma conversa do pode ou não pode usar inteligência artificial no colégio. Olha, você não pode usar inteligência artificial no colégio para burlar o que o professor está te pedindo. Ou seja, você não pode usar a inteligência artificial para fazer o dever de casa para você, porque por alguma razão o professor, para te treinar, para te ensinar, pediu que você fizesse essas contas, ou esse exercício, ou essa redação, para você aprender a fazer. Então, nesse momento, você não pode pedir ao ChatGPT para fazer um trabalho que é seu, tá? Mas isso não quer dizer, em absoluto, que deva ser proibido, porque existem outras situações, e ele viu claramente a situação pela qual nós passamos, onde é extremamente útil e é para ser usado. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai usar... Hoje já existem mecanismos que detectam se o texto foi escrito por inteligência artificial ou não foi, mas eu acho que antes disso a gente devia, como educadores que somos, provavelmente todos que estão nessa sala, apelar para o lado ético, né? Faça o que é correto, faça da maneira correta, ao invés de entrar no mecanismo, e aí eu volto na pergunta do Regis, de ter que usar um software que vai detectar se aquela redação o aluno burlou, tentou burlar o que o professor pediu, e escreveu a redação usando o ChatGPT em vez de fazer a redação que ele devia fazer, né? Alguns escapes vão acontecer, como em tudo, né? As pessoas às vezes não respeitam a velocidade máxima, os alunos às vezes colam, ou pedem para o primo mais velho fazer o dever de casa em troca de um jogo de futebol na frente, ou seja, é parte do humano também, uma escapada aqui, uma escapada lá. E o que a gente deve, como educadores, é mostrar que isso não é legal e que ser correto é legal, né? O legal é ser correto. Então, eu acho que é parte do processo educacional sublinhar essa questão da ética. E o que acontece com a inteligência artificial é que a inteligência artificial trouxe outras questões da ética no ensino e na educação que não existiam antes.
e a gente vai ter que enfrentá-las. Eu acho que a gente tem que enfrentar com educação. Educação é sempre a solução, e não com castigo, com regra, com proibição, porque isso acaba que não dá certo em algum momento. Entendi. Aqui no Colégio Logosófico, nós ensinamos as crianças desde as primeiras séries a ter essa visão ética, essa responsabilidade, né, com interação da criança com ela mesma e da criança com os demais. E isso é muito importante. E orientamos, já antes da IA, já existia todos esses problemas que você citou, né? Mas a orientação, o direcionamento adequado é importantíssimo. E essa imagem aí me remeteu às leis universais que a logosofia ensina, né? Principalmente com essa imagem aí, me remeteu à lei do equilíbrio, que o mundo está sustentado por leis universais. E uma delas é o equilíbrio. Essas leis, elas são inexoráveis, elas não podem ser desobedecidas, né? Então, a própria criação já projetou mecanismos, formas de regular a criação como um todo. E isso da IA não vai ficar fora disso, né? De termos, estar atento a essas questões. Vamos evoluir aqui. Tem algumas perguntas ali. Tem alguma pergunta? Não. Pessoal, ponham no chat as perguntas que vocês queiram saber aqui. Aproveitar aqui a presença do Carlos, que tem muito conhecimento de IA e docência. Põe aí no chat para a gente vai privilegiar aí as perguntas de vocês, tá bom? Agora vamos para um outro tópico, Carlos, que é Mudou. A IA na prática, o uso imediato. Quais são essas possibilidades, Carlos, para educadores que possam botar a IA na prática já, hoje, depois de sair dessa live, para aprimorar suas práticas de ensino? Olha só, estão surgindo uma série de ferramentas, e eu não vou entrar no detalhe dessas ferramentas aqui agora. Elas existem, algumas são muito boas, outras eu não conheço ainda, porque surgem a cada dia, né? Mas eu vou dar exemplos muito, muito concretos, muito claros, e que eu acho fáceis de entender, que as pessoas podem usar com as IAs que hoje em dia, eu diria, quase todo mundo tem, que é um Gemini, um ChatGPT instalado na máquina. Quem não tem, é muito fácil instalar, muito fácil rodar, e eu acho que é para usar. É surpreendente a capacidade dessas IAs, por exemplo, em ajudar na preparação das aulas. Eu tenho usado no meu dia a dia constantemente, né, e uso 90% ou 95% do tempo, porque 100% é sempre muito perigoso da gente falar, com coisas que eu sei fazer. Eu não estou usando a IA para fazer coisas que eu não sei fazer. Eu estou usando a IA para fazer coisas que ela vai fazer muito mais rápido para mim do que eu faria se eu não usasse. Tá? Eu programo, eu sou engenheiro e programei a minha vida inteira, e eu gosto de programar, meus alunos programam, mas eu não gosto de delegar completamente a programação, porque eu gosto de programar. Né? E aqui na Espanha, por exemplo, eu estou num centro de investigação de câncer, então quem tem que programar sou eu não tenho os alunos à disposição para passar os programas. Então, um exemplo que eu tenho usado com frequência na linguagem que eu uso, pedir, olha, nessa linguagem, por favor, faça uma rotinazinha para fazer esse gráfico, para me dar essa tabela, para rodar E isso me vem o código em 30 segundos, um código que não é nada difícil, um código que eu, como tenho muita experiência, faria em meia hora. Porque código sempre vai dar um erro, a gente vai corrigir a sintaxe, vai mexer, ia me custar meia hora, 40 minutos, me custou 30 segundos. Eu fiquei surpreendido outro dia, isso na preparação das aulas, eu acho que é muito útil,
porque eu tinha um texto, eu tinha uma tabela dentro desse texto, né? Esse texto estava num PDF, se eu não me engano, não era um Word, não era uma maneira fácil de copiar, e eu entrei, marquei a tabela, copiei a tabela, joguei a tabela dentro do ChatGPT e disse, eu quero um código de barra com esses dados. E fiz isso meio sem acreditar que ia dar resultado, isso tem um par de meses. E para minha surpresa, apareceu o gráfico com as barrinhas refletindo exatamente os dados que eu tinha na tabela, e a tabela copiada na mão, ou seja, quando eu copiei a tabela que eu fiz, o Ctrl-Copy, Ctrl-V para dentro do ChatGPT, ele misturou a tabela toda, a tabela ficou visualmente um horror, né? Eu disse, bom, agora ele vai fazer uma atrapalhada total no gráfico. E para minha surpresa, embora visualmente a tabela estivesse muito ruim, né, me aparece um gráfico de barras exatamente como eu queria. E aí eu comecei a provocar e fui mais adiante. Disse, olha, eu queria um design mais moderno para esse código de barras, e ele me deu uma outra coisa mais bonitinha. Agora eu queria que os números estivessem em cima da barra, e os números foram parar em cima da barra, né? E no final, agora essa tabela que eu te dei aí, me devolve ela para eu botar no Excel direto, porque, claro, ele bagunçou a tabela toda e eu queria a tabela para uso, para ver o que acontecia, e pronto. E a tabela veio num formato Excel, arrumado, bonitinho, pronto para ser usado. Então, são coisas que aliviam o tempo da gente de uma maneira enorme. O exemplo que eu dei, do que eu fiz com meu filho, é uma maravilha em certas coisas. Ou seja, você pode pedir, me dê 10 exercícios do assunto tal, que pode ser português, história, geografia, qualquer outra coisa, né? E ele vai dar esse exercício. Em seguida, você pode pedir, corrija e me dê a razão pela qual eu errei o que eu errei, né? Então, são coisas que isso está ao alcance, isso funciona. Então, dá uma certa dor ver que ainda não está sendo largamente usado. É para começar a fazer essas coisas, né? Reparem que isso vai bastante na direção de um ensino mais personalizado, né? Porque do momento que você começa a poder formular e corrigir exercícios na quantidade que quiser e numa velocidade muito grande, tem alunos que aprendem com 10, tem alunos que precisam de 50, né? Então, eu acho que é uma facilidade que a gente deve usar de imediato, ao menos essas ferramentas mais simples. Tá, nós temos uma pergunta aqui, só ler um pouquinho naquela tela lá. Sobre a pergunta. A primeira pergunta. Tem aqui uma pergunta, Carlos, que eu vou passar, sobe um pouquinho. A primeira, do Padre. O Padre, sobe. O Padre está perguntando aqui uma reflexão. O caminho correto não seria o professor pedir uma redação como exercício de casa, já pressupor que o aluno vai usar IA? Ou seja, usar IA como ferramenta. Isso não iria desenvolver outras habilidades do aluno no uso da IA? Excelente pergunta, obrigado por ela. Olha só, essa é uma discussão filosófica longa, a gente poderia passar as 2 horas aqui falando sobre a sua pergunta. A primeira coisa eu acho que a habilidade de redigir e de escrever é uma das habilidades fundamentais que a gente deve ensinar, inclusive porque não é só questão de saber redigir. Ao redigir bem, a pessoa aprende a organizar as próprias ideias, o que é fundamental para a vida. Então, eu dou aula há muitos anos apenas na pós-graduação e a gente seleciona alunos para fazer mestrado, doutorado, e eu acho que, se eu pudesse, eu faria
a prova de seleção seria uma coisa como, por exemplo, uma redação, né? E a redação não precisa ser sobre um tema técnico, não. Podia ser uma redação dessas de Enem, sem a formatação toda redondinha do Enem para corrigir, que eu acho horrível. Mas se eu pedir para um aluno falar sobre o tema tal em 2 páginas, ou em 1 página, eu percebo imediatamente se ele é capaz de organizar as ideias. Então, a capacidade de escrever e de organizar as ideias é muito importante, e ela deve ser preservada como parte do ensino. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu acho que a sua pergunta talvez seja um pouco provocativa, e por isso eu agradeci, achei ela ótima, é porque, em algum momento, as pessoas, isso já está acontecendo, as pessoas vão usar direto a IA para fazer suas redações. Então, elas têm que saber fazer redação com IA, porque essa será a prática delas na vida profissional em seguida. Ou seja, saber fazer uma redação com IA significa selecionar direito os prompts. A IA vive de prompts. Estamos falando da IA generativa, inteligência artificial é muito mais do que LLM e esses modelos grandes de linguagem, que é o que a gente fala hoje em dia. É muito mais do que ChatGPT. Mas eu não quero entrar nessa questão agora, porque eu acho que, basicamente, o framework do que a gente está falando está muito na linha dos modelos LLM. Então, é dele que eu estou falando. Nesses modelos grandes de linguagem, é fundamental colocar o prompt certo. É uma coisa que eu já dizia para meus alunos há 30 anos e agora ficou óbvio. Se você fizer a pergunta errada, você vai ter uma resposta certa que não te serve para nada. Então, tem que saber fazer a pergunta, né? Saber fazer a pergunta para o LLM é saber colocar o prompt certo. E se não estiver boa a sua redação, você tem que botar o seguinte prompt dizendo por que não está boa a redação, de uma maneira que a IA vai entender. Ou seja, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente vai ter que se preocupar com os 2 lados, tá? Eu acho que eu não gostaria que o meu filho não soubesse redigir, especialmente porque eu acho que redigir é organizar as ideias, mas, por outro lado, eu gostaria que ele soubesse organizar bem os prompts para fazer boas redações, porque profissionalmente é isso que ele vai usar lá na frente. Isso vai um pouquinho, vou fazer um paralelo muito... Eu pensei, enquanto eu estava falando, 4 vezes se eu dizia isso ou não dizia, então estou falando uma coisa que talvez seja polêmica, mas isso vai um pouquinho na linha do uso de calculadoras para fazer as contas, né? É importante aprender a fazer contas, mas na prática ninguém faz uma divisão minimamente mais complicada sem usar a calculadora, até porque todos nós, por causa do telefone celular, temos uma calculadora no bolso hoje. Então, qualquer conta minimamente mais complicada, a gente aperta o botão e faz na calculadora, né? Então, esse dilema, a sua pergunta é um dilema, na realidade, e esse dilema a gente vai ter que conviver com ele e vai ter que aprender, vamos ter que aprender juntos aí qual é o melhor caminho para manter a capacidade de um aluno de escrever no sentido de organizar suas ideias e, ao mesmo tempo, ensinar que esse aluno pode redigir através do ChatGPT de uma maneira inteligente. É interessante sua resposta, Carlos. E refletindo sobre o primeiro, quer dizer, esse que é mais famoso, né, que é o ChatGPT, a palavra chat não é à toa, né, porque é uma conversa, né, tem que interagir com a LLM e ir refinando esse retorno. E aí eu pergunto, antes de passar para outra pergunta ali da nossa audiência, o ChatGPT, ele tem evoluído bastante. Você já tem utilizado a última versão, o O3, ou você ainda tem coisas que o For é bom e o O3 não? As diferenças são grandes, Regis. E eu uso a versão paga, eu uso o Plus.
Eles me ofereceram o O3 num dia que eu estava aqui muito ocupado e apareceu uma mensagem. Você quer ser um que o O3 ainda está em beta, né? Ele não está para o uso geral. Então, você quer ser um dos usuários do O3 para lá? E eu não apertei o botão porque eu estava preocupado em fazer outra coisa na época. E aí o botão não voltou e eles não devolveram a oferta e eu acho que eu fiquei fora da história um pouquinho. Então, o O3 eu não usei. Mas eu uso o Plus, que é a versão paga. Tem uma diferença grande dessa versão Plus. Eu não tenho comissão de ChatGPT, não. A gente vai cobrar, porque eu estou falando de ChatGPT aqui o tempo todo. Ainda vou dizer que a versão paga é legal. Eu vou pedir no mínimo desconto no que eu pago. Né? Pois é. Estou preocupado aqui em fazer propaganda de graça. Mas eu acho que essas versões têm bastante diferença de uma para outra. E tem bastante. E o que eles estão fazendo é que, à medida que evolui, a versão paga passa a ser a gratuita e eles vão criando novas coisas nas versões que são pagas. Quanto a ser, eu achei muito interessante, só para voltar um pouquinho no que você falou do diálogo, que o nome chat não é por acaso. Não é? É muito interessante o que você falou, porque o trabalho do pesquisador, às vezes, é um trabalho solitário. Eu, às vezes, trabalho um dia inteiro, uma tarde inteira, eu e a máquina tentando coisas, e aí eu converso muito comigo mesmo. Por que isso não está dando certo? Aí eu penso, eu me refaço a pergunta e eu respondo a pergunta, isso não está dando certo porque se eu for por esse caminho vai ser melhor e aí eu vou por esse caminho. Num certo sentido, eu passei a fazer isso com o ChatGPT e essa semana eu estava pensando que, de repente, ficou menos solitário o trabalho. Porque na hora que não funciona, eu digo, olha só, mas isso aqui não está funcionando por esse lado, faça por aquele outro, deixa eu ver se isso consegue aqui. Então, é verdade, eu comecei a bater papo com a máquina um pouquinho. Tem tanto caso de uso que dá vontade de falar aqui, mas eu vou privilegiar ali a pergunta da nossa audiência. Então, o Sebastião Pada perguntou o seguinte, que é uma provocação também, podemos dizer que com a IA o usuário se torna programador? Acho que não. Ainda não. Eu acho que não. Acho que o usuário não se torna programador, não. Eu acho que quem programa vai mudar o paradigma um pouco. Né? Se a gente está pensando em pessoas que programam, eu acho que não é essa a pergunta, mas pessoas que programam, eu acho que o que a gente está vendo um pouco é uma mudança. E quem programa aqui no grupo vai me entender, eu vou usar 2 nomes técnicos, é mais ou menos como programar em Assembler, que é uma linguagem mais básica possível, que provavelmente ninguém programa em Assembler, eu não programo em Assembler, nunca programei, mas é a linguagem mais básica que tem. E aí foram sendo criadas as linguagens mais amigáveis, né? A linguagem Assembler é uma linguagem de máquina, então você está no 0,1 da máquina, lá embaixo no nível, né? Nós chamamos de linguagem de baixo nível, e isso significa ir para o 0,1 mesmo, né? E aí as linguagens foram ficando mais amigáveis, as linguagens mais modernas você já tem o if then else, o for, então você vai daqui para lá, se isso acontece, então faça aquilo, ou repita isso 35 vezes, se acontecer, para de repetir. Começou a ficar mais próximo da nossa linguagem. E eu acho que com as inteligências artificiais que a gente tem hoje, do momento que você pode pedir, me dê uma programação em Python, me dê um programa em Python, para falar de um que é gratuito agora, para não fazer propaganda de ninguém, me dê um programa em Python que resolva isso, eu, de alguma maneira, estou deixando o Python como uma linguagem mais baixo nível e passei a uma linguagem que eu posso dizer, me dá um programa que faz isso. Né? Então, esse é um ângulo. Né? Agora, a pergunta, eu sei que não foi nesse sentido, eu não vejo a gente como sendo programadores, não. Eu acho que a IA está tornando realmente a coisa com mais diálogo, com mais facilidade, mais próximo do nosso linguajar. Né? Então, dizer faça um gráfico,
Como eu diria em sala de aula, faz um desenho para mim, eu posso pedir às crianças, façam um desenho que represente isso, né? Isso a gente começa a poder pedir para a máquina, enquanto que antigamente o que a gente, se quisesse esse desenho, teria que sim entrar e fazer uma programação, escolher uma coisa mais codificada. Ou seja, o código está ficando um pouco para trás e no lugar do código está entrando uma linguagem, mais linguagem natural, mais linguagem humana, né? Legal. Temos outra pergunta aqui do Marcelo Schofield. O professor Carlos já utilizou Deep Research? Qual a sua opinião? O Deep Search, aí tem uma longa conversa. Não, eu não utilizei. E vou te dar uma opinião sobre a polêmica, porque a opinião do uso eu não posso te dar. O que aconteceu com o Deep Search foi algumas coisas que não são por acaso, na minha opinião. Primeiro, o que eles fizeram foi produzir um modelo desses de linguagem. Esses modelos de linguagem são modelos que envolvem no seu treinamento, não no uso, treinamento. Quando a gente recebe, esse modelo já foi treinado. No seu treinamento, esses modelos todos envolvem uma quantidade de processamento absurda, realmente absurda, impossível de ser feita numa máquina grande, tem que ser uma máquina enorme, consome uma boçalidade, não tem outra palavra, de energia. Então, são enormes máquinas, enormes modelos. E aí, voltando na pergunta anterior do Regis, à medida que esses modelos, que esses ChatGPT vão criando versões novas, a tendência estava sendo, eu não sei se ela vai mudar, mais processadores, mais máquina, mais energia gasta. E esses modelos treinados não da maneira mais eficiente possível. Então, põe mais processamento e deixa rodar. Põe mais processamento e deixa rodar. O que os chineses fizeram foi treinar um modelo com mais eficiência, ou com muito mais eficiência, do que os modelos que estavam sendo feitos antes. E, com isso, eles derrubaram o custo financeiro e o custo de processamento de uma maneira importantíssima para ter, segundo eles, resultados, segundo pessoas com quem eu conversei, relativamente parecidos com os resultados do que estão fazendo esses modelos atuais, né? Então, quando a gente fala em derrubaram o valor, a gente ainda está falando em valores de treinamento da ordem de 5, 6 milhões de dólares. Então, ninguém aqui vai treinar esse modelo, né? O treinamento é muito mais barato, mas o barato são 5 ou 6 milhões de dólares, né? Eu acho que tem uma questão política atrás da questão do Deep Search, porque o Deep Search, se a gente reparar, ele foi lançado às vésperas do Ano Novo Chinês, onde tem 10 dias de feriado no mercado financeiro na China. Não nos enganemos, é interesse da NVIDIA, por exemplo, que fabrica os chips, que a tendência do mercado seja cada vez mais processamento e chips mais poderosos, né? E o que os chineses entraram foi na contramão disso. E, com isso, eles tiraram $1 trilhão em valor na Bolsa Americana de um dia para o outro. $1 trilhão, para a gente ter uma ideia, é 6 meses do PIB brasileiro. 6 meses de tudo que o Brasil produz desapareceu de valor na Bolsa Americana. E aí fechou o mercado chinês, porque é claro que isso aí respinga no mundo todo. É muito interessante que isso tenha acontecido, na minha opinião, não por acaso, na véspera do Ano Novo Chinês, e pouco depois da investidura do novo presidente americano. Nós estamos vivendo um jogo de xadrez aqui, de pirotecnias e provocações e respostas, e por aí vai, e eu acho que foi uma resposta. Olha só o que a gente pode fazer. Quando eu digo que a gente pode fazer, o estrago que a gente pode fazer, eu acho que o recado dos chineses, porque esse valor de mercado já recuperou tudo, a Bolsa já voltou para o mesmo patamar que estava, ou seja,
A NVIDIA, por exemplo, a ação da NVIDIA caiu 17% em 24 horas quando lançaram esse software e já recuperou tudo. Tá? Mas é um tranco no mercado, é uma instabilidade que eu acho que não foi politicamente por acaso. O outro fator muito importante no DeepSeek, que a gente tem que lembrar, é voltar história. Não sei quantos professores de história estão nos assistindo, né? Mas a história é sempre muito importante, a gente não pode esquecer, porque se a gente esquece do passado, a gente tropeça no futuro, né? Na época da Guerra Fria, início da década de 60, onde existia uma competição muito grande entre soviéticos na época e os Estados Unidos em botar o homem em órbita. E a política americana foi tentar estrangular os soviéticos, não vendendo máquinas, não vendendo processadores para eles construírem as máquinas. O resultado disso foi que eles se aprimoraram muitíssimo em cálculo numérico, e até hoje os russos são muito bons em cálculo numérico, né? Com isso botaram, isso é sabido, Gagarin em órbita em 1961, antes dos americanos. E o que aconteceu agora foi mais ou menos a mesma coisa, porque os Estados Unidos começou a bloquear a venda dos chips de última geração para a China. Isso já está acontecendo há algum tempo. Então foi, na minha opinião, uma resposta política. Olha só, sem o chip eu consigo fazer um modelo usando inteligência, usando modelos mais eficientes, prestando atenção no modelo, em vez de aumentar a máquina, né? E vou fazer uma coisa igual a de vocês. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? E é muito interessante porque nessa hora a gente vê que a inteligência sempre vence a máquina, né? No contexto de inteligência artificial, é bom a gente poder dizer isso de vez em quando. A inteligência venceu a máquina mais uma vez. Eles fizeram um modelo mais barato que faz a mesma coisa usando inteligência. Não nos enganemos, a OpenAI não está dormindo, a Google não está dormindo, a Microsoft não está dormindo. Eles também estão preparando modelos otimizados, que não botaram no mercado por alguma razão de estratégia comercial deles. Entendeu? Mas o tipo de otimização no modelo que os chineses fizeram não tem em si uma enorme novidade. Não é nada não conhecido e, na minha opinião, não é nada que essas gigantes tecnológicas já não estejam programando para colocar no mercado na hora certa. O Carlos, o nosso amigo aqui, Marcelo Scofield, ele colocou a pergunta novamente, que a pergunta foi relacionada ao Deep Research. Acho que eu falei DeepSeek, mas você respondeu as duas, não foi? Ou não? Deep Research. Deep Research eu não conheço também, nunca usei, né? Tá. Então não sei. Tá ótimo. Então vamos seguir aqui para o próximo tópico, que é o futuro da educação com IA. Né? Carlos, o que podemos esperar do futuro da docência com o avanço da IA? Quais desafios e oportunidades você enxerga para os próximos anos? Olha só, vamos começar aqui a portas fechadas, ninguém está nos ouvindo, embora esteja público no YouTube, vamos fingir que ninguém está nos ouvindo. A gente ensina mais ou menos como minha avó aprendia, né? O ensino em si, como tecnologia de ensino, nos últimos 100 anos, avançou muito pouquinho, né? Talvez o grande avanço que a gente tenha feito nesses anos todos é trocar as transparências pelo PowerPoint, usar menos o giz e começar a projetar coisas. Mas se a gente pensar na evolução do resto do mundo, eu acho que o ensino avançou muito pouco. E agora vai mudar. Então, eu acho que uma mudança importantíssima é que, lá atrás, se eu voltar várias décadas, o professor era o detentor da informação. Era o professor que tinha informação. E a sala de aula era o professor transmitir essa informação. E eu acho que isso é uma coisa que
já antes da inteligência artificial vinha mudando e vai mudar de uma maneira acelerada, porque os alunos hoje têm acesso a toda a informação. Então, o professor não tem mais, na minha opinião, a função de ser o detetor da informação. O professor deve ser o orientador, o professor deve ser o tutor, o professor deve ser o que conhece o que é necessário aprender, muito mais do que a informação em si, né? Quer dizer, a famosa transformação de informação em conhecimento, quer dizer, que é a grande questão da educação, né? Como é que a gente pega a informação e transforma essa informação em conhecimento? Eu acho que esse é o desafio do professor, né? E o professor deve lembrar que ele não é mais o detentor dessa informação, né? Que os meninos mais e mais... eu tenho um filho de 12 anos e tenho alunos que, em média, têm 30, 35. Né? Já para mim, esses de 30, 35, eu tenho uma filha de 30 e poucos também, outra geração, mas muito outra geração. E eles têm muito mais agilidade do que eu para ir buscar a informação no mundo, na máquina, como é feita hoje. Tá? Então, eu acho que o professor tem que lembrar que ele não é o que sabe mais, mas ele é o que tem mais experiência, mais vivência e que é capaz de orientar, que é capaz de mentorar, que é capaz de direcionar, que é capaz de dizer o que é importante, em que ordem é importante, né? Em estruturar essa busca para que as pessoas não se percam nesse mundo encharcado de informação que a gente vive. Isso, o papel da curadoria no uso da IA, né? Acho que é isso que você está ressaltando. Certo? A curadoria é fundamental, eu acho que esse é um papel que o professor vai ter que assumir, né? Uma outra questão que a gente não abordou ainda, mas eu acho que é uma questão que é importante de ser abordada, que é a questão da autoria. É uma questão que está aparecendo, ela talvez pudesse, se a gente pudesse ter abordado lá atrás, quando a gente falou de ética, mas a questão da autoria é uma questão que vai ter que ser repensada, né? Porque a questão da autoria em si está ligada, para mim, a uma questão da criatividade, e a gente não pode perder da criatividade nunca, né? Então, eu digo isso porque se não existe autoria, talvez corre o risco da gente andar em círculo, reinventando o que já está feito, reinventando o que já está feito de outra maneira, e só ir mudando a cor do vestido, a cor do vestido, a cor do vestido, sem de fato ir para frente. Então, essa é uma preocupação que a gente deve ter. A questão da autoria como posse, como a autoria é minha, fui eu que escrevi, fui eu que inventei, fui eu que cantei, eu acho que ela já vem sendo repensada, por exemplo, no mundo das artes há muito tempo, e a gente vai ter que repensar no mundo mais técnico, né? Há muito tempo que na música, por exemplo, existem as citações, né? Então, alguém está fazendo um solo de jazz e no meio do caminho ele busca lá Tom Jobim e toca um pedacinho de Garota de Ipanema misturado num negócio que não tem nada a ver com jazz, não tem nada a ver com bossa nova, com Tom Jobim, com nada. Ele fez uma citação, né? Nas artes plásticas a mesma coisa. As pessoas recolocam de propósito, né? Andy Warhol, por exemplo, é um clássico, levantou essa questão já há décadas, né? A questão da autoria foi levantada já há décadas no mundo das artes, e eu acho que a gente vai ter que enfrentá-la no mundo da educação com novos paradigmas, né? A questão da curadoria é fundamental, e a questão da autoria, para mim, a preocupação é o momento em que a autoria passa a ser um limitador da criatividade, porque a gente tem que continuar indo para frente. Então, a gente não pode pegar uma coisa, botar
vou usar um exemplo concreto agora, pegar um texto, botar no chat GPT, mandar ele escrever de outra maneira, vai escrever um troço parecido, mas é a mesma coisa. E aí vem outro, pega esse novo texto, põe lá de novo e manda escrever, e vai de uma... E a gente aí está ficando na mesma coisa para a mesma coisa e não está indo para frente. Então, a cabeça não pode deixar de funcionar. Tem uma pergunta aqui interessante do Fábio Dupin. Como evitar que a IA não construa um mundo distópico, conforme descrito no livro 1984, de George Orwell? Como ter certeza que o resultado de uma pesquisa não está contaminada por interesses das detentoras dessas próprias ferramentas? Duas perguntas separadas. Eu acho que a primeira, eu diria, a gente tem que ir no dia a dia, a gente tem que ir na prática, a gente deve pensar na IA como uma coisa mais concreta de uso do dia a dia, e tirar um pouco o lado que vai na direção da ficção científica, um pouco da IA, né? Eu acho que é muito pé no chão, e esse risco não existe só pela IA, esse risco existe por qualquer coisa, né? A sociedade vai avançando e percebendo que ali é arriscado, e aí se coloca novas leis, novos limites. Isso não é uma coisa apenas da IA, isso é geral, né? A segunda pergunta, agora eu me perdi. Repete Como ela ter para mim. certeza? Como ter certeza que o resultado de uma pesquisa não está contaminado? Que não está, o que a gente chama tecnicamente de viesado, bias, né? Não se pode ter certeza, não. E, por exemplo, eu respondi do DeepSeek lá, na hora que eu entendi errado a pergunta. Olha só, o treinamento do DeepSeek foi controlado pelo Partido Comunista Chinês. O que tem de viés lá, eu não sei. Não sei se quem está fazendo sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, o risco do viés existe, né? E aí a gente vai voltar na questão da ética, porque a gente vai falar do viés sexista, do viés racista, tudo isso existe, né? E tem que ser controlado, proibido, regulamentado. Agora, eu não acho que precise criar uma lei para dizer que você não pode fazer uma IA racista. Não pode ter racismo e ponto final. Isso já está na Constituição brasileira, aliás, entendeu? Então, a IA não pode ferir a Constituição e, portanto, você não pode ter uma IA racista e acabou-se, e nem sexista e nem nada. Isso tem que ser vigiado, eu acho. Isso tem que ser vigiado na prática. Certeza a gente não tem, você não controla quem está criando o modelo lá atrás, né? Então, tem várias questões, algumas que são faladas clássicas, como é que você faz, a questão do viés é uma questão interessante, como é que você faz um carro autônomo, que hoje já existe, né? O filho da minha mulher, outro dia, mandou ele está nos Estados Unidos e estava num Uber sem motorista. Ao vivo, não vi o filme de ninguém, era alguém que eu conheço, meu enteado num carro que não tinha motorista ao vivo aqui. Então você via o volante girando para lá, o volante girando para lá, e ele no banco de trás, nos Estados Unidos, né? Em Phoenix, num carro que não tem ninguém. Isso já está na prática. Ele chamou o Uber pelo aplicativo, igual a gente chama, e entrou num carro sem motorista. Já está acontecendo. Por que eu falei disso agora com a questão do viés, né? Por exemplo, na hora que você cria um carro, tem uma programação por trás, o que o motorista faz? Ele atropela 20 pessoas, incluindo uma mulher grávida com 3 criancinhas pela mão, se ele virar para a direita, ou ele vira para a esquerda num acidente muito rápido, numa fração de segundo, e salva a própria vida. Esse problema não existe hoje para a gente enquanto um problema ético, porque o nosso instinto fará, numa fração de segundo, provavelmente, que a gente atropele as pessoas e salve a própria vida. É muito difícil que instintivamente a gente vá jogar o carro no precipício. É instinto, você vai fazer sem pensar, não passa pelo racional. Agora, na hora que a gente tem a máquina, passa por algum tipo de racional, porque essa máquina foi treinada, e aí tem viés disso. Como é que funciona isso?
complementando um pouco a pergunta, que eu sei que não foi nesse ângulo que foi feita, mas como é que a gente controla viés, que é a pergunta que foi feita, tecnicamente o nome seria viés, dessas grandes multinacionais que estão construindo um modelo, eu acho que controlando o resultado na ponta final. Eu acho que criar regra para isso é bobagem. As regras são a Constituição. Você não pode ser sexista, não pode favorecer um grupo, não pode roubar dados de ninguém, não pode ser racista, isso já está. Então, a gente tem que controlar o resultado final do que está fazendo, porque na origem a gente não vai controlar. Não adianta querer mandar um fiscal para dentro da Google, da Microsoft, ou da OpenAI para tentar fiscalizar como é que eles estão fazendo. Seria impossível. Entendi. E aí, voltando àquela questão da curadoria e tal, os estudos mostram que os jovens não estão usando tanto ou não estão se aproveitando tanto da IA, porque requer uma questão de contexto, de repertório. Então, as pessoas com mais repertório, as mais velhas, elas estão usando de forma mais adequada e obtendo resultados melhores do que os jovens, porque precisa desse repertório. Você concorda com isso? Não sei se eu concordo, porque eu não vi esses dados, tá? Mas eu acho que é plausível o que você está dizendo. É plausível que isso esteja acontecendo. Eu não vi os dados para te dizer que, de fato, isso está acontecendo e acho muito difícil de mensurar. Acho que a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de afirmação, porque nem sempre esse tipo de afirmação pode ser comprovado e ela pode ser verdade ou não. Mas eu acho muito plausível. Eu acho que quem tem mais repertório tem mais possibilidade, por exemplo, sendo muito pragmático, de construir um bom prompt e, por isso, ter uma boa resposta, né? Então, isso leva na direção do que a gente está discutindo aqui. Educação continuará sendo fundamental, repertório continuará sendo fundamental. A IA não vai substituir isso. Justamente o que a gente quer na educação é que a IA acelere e aumente esse ganho de repertório, né? Nunca o contrário. Evidentemente, é por aí que a gente tem que direcionar, né? Nós, educadores, e aí eu não estou falando do curto prazo, estou falando do médio e do longo prazo. Legal. Nós temos agora uma pergunta do querido Richard. Professor, como o senhor sabe, eu uso a inteligência artificial com os meus alunos. E uma das questões que me chama a atenção é que muitas vezes o professor ele lança um conceito para o aluno e o aluno não consegue, digamos assim, entender o que está sendo colocado para ele. A gente pode usar a IA para fazer com que o aluno pergunte esse conceito para a IA e possa simplificar a forma de explicação. E aí, então, o aluno acaba se beneficiando. Por exemplo, um aluno que está lendo um texto mais denso, ele pedir para a IA interpretar esse texto mais denso e escrever como se fosse para uma criança, digamos, do sétimo ano do ensino fundamental. Então, a IA tem essa possibilidade de tentar, inclusive nós até conversamos sobre isso numa outra oportunidade, né? Que seria uma forma de usar a inteligência artificial para que o aluno pudesse se beneficiar disso. Possivelmente, o professor deve ter alguns exemplos de alguma coisa que já foi usada nesse sentido. Eu queria que o professor relatasse. Obrigado, Richard. Excelente pergunta. Eu talvez devesse ter abordado isso quando a gente falou lá atrás nas aplicações imediatas que os professores podem fazer em sala de aula, porque essa é uma delas, né? Isso é fundamental, quer dizer, esses modelos que hoje já estão circulando, quando eu digo esses modelos que hoje já estão circulando, é porque eu tenho confiança que os modelos que vão estar rodando daqui a um ano e meio serão muito melhores, né?
para não falar daqui a 10 anos, esses modelos que hoje estão circulando são extremamente eficientes em algumas tarefas. Entre elas, essa que você citou. Ou seja, pegar um texto e dizer, esse texto, por favor, me reescreva esse texto para uma criança de 10 anos, de 12 anos. Eu tenho 2 exemplos para te dar, parte do que a gente bateu papo informalmente, eu não sei se é isso que você se refere, mas 2 exemplos eu acho que muito claros do dia a dia. Eu estava falando com meu filho sobre uma lesão no joelho de um jogador de futebol. Meu filho é louco por futebol, né? E tinha tido um rompimento dos ligamentos do joelho, alguém rompeu o ligamento do joelho, e aí veio a pergunta, né? E aí, como é que eu vou explicar isso sem muito detalhe? E botei no ChatGPT. Aí veio um troço complicadíssimo para quem tem alguma noção já de medicina, né? O tendão daqui que está ligado aqui, que está ligado, um monte de nome complicado. Eu disse, não, eu quero isso aí para uma criança de 12 anos. E ele simplificou. E foi simplificando muito, até o ponto que eu resolvi vir até onde era, porque eu recebi a pergunta do meu filho, que foi, o que é tendão? Né? Porque estava tudo baseado em romper o tendão, e o que é um tendão de fato? E aí eu voltei para o ChatGPT e disse, olha só, me repete essa explicação, só que eu não sei o que é tendão, então não use essa palavra. Use mais simples. E voltou uma explicação muito legal, onde ele dizia, o tendão é como se fosse, toda a explicação de volta, o tendão é como se fosse um elástico, que você pode puxar, ele sustenta estruturas rígidas, mas esse elástico tem algum nível de flexibilidade, mas claro, se você fizer com uma força exagerada, isso pode romper, como pode romper um elástico, se eu puxar até o ponto, e voltou toda a explicação para uma criança até de idade menor do que o meu filho, para explicar. O segundo exemplo que eu te dou acontece comigo mesmo. Né? Eu estou aqui na Espanha, num centro de investigação do câncer, como eu disse, onde eu sou meio peixe fora d'água, porque eu sou engenheiro, né? E faço pesquisa científica num meio. A primeira vez que eu vim em 2002, eu acho que era a única pessoa não da área biológica lá dentro. Depois apareceu um outro colega que tratava da parte de estrutura e tal, mas não tinha. Agora tem alguns informáticos, como eles chamam aqui, soltos lá. Mas vira e mexe, as pessoas me pedem alguns problemas ou me dão algumas coisas que eu tenho que entender um pouco o problema médico do outro lado para poder ver até onde a minha ferramenta pode ajudar. Né? Então, quem trabalha nessa fronteira com medicina tem sempre essa questão que é muito importante da linguagem, de conseguir fazer entender o que eu posso oferecer de ferramenta e entender qual é a questão da outra pessoa, que não é a minha, não é uma área de formação que eu tenho. Várias vezes eu já fiz isso, de pegar um trecho de um artigo científico e dizer, olha só, explica isso para alguém que não é da área biológica. Né? Eu quero entender a pergunta central, eu não vou entender detalhe, porque, evidentemente, isso não substitui todo o conhecimento biológico de quem escreveu esse artigo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu, às vezes, preciso entender qual é a pergunta básica. Né? E já fiz isso diversas vezes com artigos científicos e consegui entender qual é a pergunta básica para voltar na pessoa e tentar ver onde é que eu posso ajudar. Então, essa ferramenta que você cita, Richard, eu acho que é uma das ferramentas também de uso imediato que vai na linha, mais uma vez, do ensino personalizado, que eu acho que é um caminho que a gente vai trilhar aí nos próximos anos. A gente dar aula para 100 alunos, para 50 alunos, para 30 alunos ou para 20 alunos, e talvez dentro disso, isso não é para amanhã, mas a gente vai chegar lá, eu acho que talvez dentro de 5 ou 10 anos a gente esteja oferecendo material individual para cada um dos nossos 30 alunos, que os seres humanos são diferentes. Então, ensinar para 30 é muito mais legal se eu puder ensinar para num conjunto de 30. Né? E a sua pergunta vai nessa direção, porque um texto, em qualquer matéria, em qualquer disciplina, um aluno
um dos alunos vai entender isso em 2 minutos, o outro vai levar 10, e uma parte da turma vai sair sem entender. Então, ir pedindo simplificar, não é só simplifique o texto, né? Mas você começa a poder dialogar no sentido, esse pedaço aqui eu não entendi, né? É essa parte que eu não entendi, né? Porque senão começa aquele negócio, eu não sei se já aconteceu com vocês, num diálogo, vocês não entendiam, aí a pessoa repete tudo que você entendeu, você já tinha entendido, e quando chega no trecho que você não entendeu, vai pela mesma coisa, continua não entendendo nada, foi tudo explicado de outra maneira antes, mas isso eu já tinha entendido, é isso que eu não estou entendendo. E eu acho que essas inteligências artificiais podem fazer isso perfeitamente, e afinando isso aonde você não está entendendo, né? O aluno pode dizer aonde não está entendendo, e a inteligência artificial ir movendo o texto na direção individual do aluno. Então, isso é o ensino individualizado chegando. É isso que o Flávio Fancini colocou aqui como pergunta, que vai ao encontro do que o Carlos falou, né? A futura educação com a inteligência artificial promete ser mais personalizado, quer dizer, um aluno individualizado, acessível e eficiente. E ele coloca aqui algumas características: aprendizado personalizado, tutorial e assistência virtual, correção e feedback automatizados, acessibilidade ampliada, criação de conteúdo inteligente, análise de desenvolvimento, de desempenho e previsão de dificuldade, ensino híbrido e imersivo. Acho que o Carlos concorda com isso também, né? Claro, perfeitamente. Foi nesse sentido que eu estava falando antes. É isso aí mesmo. Legal. Então, aqui nesse tópico, eu botei esse case, que é interessante, quer dizer, já temos carros autônomos e temos também esses totens que até então era utilizado por empresa para apresentar produtos e tal, hoje pode ser colocado nas escolas, onde o aluno, a criança pode interagir ali com o Leonardo da Vinci, conversar com ele, né? Pegar a história dele, os inventos, as invenções dele, as inovações, e aprender, quer dizer, é um tipo de estudo mais dinâmico, mais interessante. Posso te interromper? Pode, total. A criança não. Eu estou usando uma coisa dessa que é maravilhosa. Eu não vou fazer propaganda, inclusive, agora, porque eu não me lembro o nome do aplicativo. Ele está aqui no meu telefone. Depois me manda. Eu te mando. Mas é um aplicativo para ensino de idiomas, né? E minha mulher é francesa e eu resolvi que eu adoro aprender idiomas. Eu falo um pouquinho de francês, mas bem pouquinho, né? Eu falo inglês e espanhol, evidentemente, falo um pouquinho de francês, vou aprender o francês, né? E o meu problema com o francês um pouco é que eu não sei algumas coisas muito básicas, é a questão do ensino personalizado. Eu não sei algumas coisas muito básicas, mas eu sou capaz de travar um diálogo. Então, se eu entrar num curso zero, eu não tenho paciência, porque eu vou começar muito atrás. E lá na frente falta o básico. E aí eu peguei esse aplicativo. Esse aplicativo, entre outras coisas, tem várias maneiras de você ir falando, e entre outras coisas, tem uma coisa do tipo dialogue com o personagem. São os personagens históricos. Alan Turing, Santos Dumont, Einstein, todos esses estão lá, vários, de todas as linhas, artistas, cientistas, gente famosa, políticos, né? Você pode conversar com Churchill e tal. E aí a história você, no aplicativo, vai falando no idioma que você quer aprender e ele vai te respondendo no idioma e vai corrigindo o que você está falando. Mas a conversa vai para um tipo de conversa que interessaria o Alan Turing. Eu posso começar a perguntar o que ele acharia muito mais interessante do que eu ficar aprendendo o idioma dizendo a caneta está em cima da mesa, né? Como a gente fazia no tempo da minha avó, né? The pen is on the table. Pen is on the table. Não. Aí é ruim, né? Então, isso que você está falando já existe. E para mim é surpreendentemente bom. Você coloca o nível que você está do idioma, evidentemente, ele vai te fazendo as correções, né? Ou seja, você fala e no final ele põe por escrito aonde você pronunciou mal. Isso tudo falado, não é escrito, né? Então você pode ficar batendo um papo com um personagem do outro lado,
que é o que você está falando aí. Isso já existe e funciona muito bem. Para mim, surpreendentemente bem. E nós vamos ver também uma sala de aula parecida com essa daí, com robôs, quer dizer, que é um auxílio ao professor e é um auxílio aos alunos, né? É uma aula diferente, uma aula mais, não sei, vou dizer que é mais tecnológica, mais avançada, vamos dizer assim, né? Carlos, nós estamos aqui caminhando para o nosso final, então eu queria te fazer aqui a última pergunta para encerramento da nossa live. Para encerrarmos, qual conselho você daria aos educadores que ainda resistem ou não estão atentos à adoção da IA em sua prática pedagógica? Bom, olha só, se você acha que IA é um negócio ruim, que você não quer usar IA e tal, pensa o seguinte, esse jogo está perdido. Então, você não vai conseguir não usar. Então, é melhor entrar no jogo, aprender a usar bem, vai devagarinho, é fácil, é muito mais fácil do que parece, né? Esse mundo tecnológico hoje a gente tem que tomar cuidado porque essas coisas vão muito rápido e a gente rapidamente tem a impressão que ficou para trás. E aí não dá mais tempo, né? Está todo mundo falando nisso. Está todo mundo falando nisso e eu não sei nada disso. Então eu estou fora desse mundo. Isso não é verdade. Eu acho que a inteligência hoje artificial está todo mundo falando nela, o que não quer dizer que todo mundo esteja usando e com certeza não quer dizer que todo mundo esteja usando bem. Então, se você ainda não entrou nesse jogo, entra no jogo, primeiro porque vai ser inevitável, né? Então é aquela coisa, o dia está ficando escuro, está acabando, eu não gosto do escuro. Não adianta, começa a curtir a lua, porque o sol só amanhã, né? É inevitável, vai ficar de noite, né? Não tem jeito. E eu acho que a inteligência artificial é mais ou menos isso, e não tira da cabeça a ideia de eu fiquei para trás porque está todo mundo falando nisso, essa ideia é errada. Muito bom, obrigado. Pessoal, a gente quer saber a opinião de vocês, tem um link aí no chat, tá? Gostaria que vocês colocassem aí, fizessem a avaliação aqui da nossa live, colocassem no chat o que vocês querem saber sobre logosofia ou sobre IA, né? E se vocês querem fazer um curso de logosofia gratuito, põe também lá no campo, e o e-mail já tem lá. Tá. Essa primeira live a gente deu aqui um voo panorâmico e na próxima a gente pretende fazer uma próxima com uma mais técnica. Aí a gente vai falar de LLM, tokenização, prompt, aprendizado de máquina, algo do tipo que, se vocês quiserem, obviamente, né? Então, relembrar aí de responder o formulário, colocar no campo comentários se quiserem fazer o curso, e aqui eu vou para no slide aqui final, que é em homenagem aí aos docentes, aos professores, aos educadores, que a logosofia, ela entende que a docência é uma arte, né? A arte de ensinar e a vontade de aprender, que está nesse livro aqui, que é coleção de redes de logosofia, tomo 2, que está no site e em PDF pode ser baixado, né? O exercício de tão alta docência é, sem discussão alguma, uma arte em que estão resumidas as virtudes mais elevadas. A sabedoria, considerada como a maior de todas, por conter a essência das demais, a paciência que auspicia os processos de ensinamento, sem forçar nem alterar as funções do entendimento, propiciando mais propriamente que este se acentue de forma natural. A abnegação que preside os sentimentos e tem um lugar de honra no coração dos grandes, que também fortalece o espírito e permite o culto do sacrifício a serviço do semelhante. Eu quero agradecer ao Carlos, que contribuiu bastante aqui para a nossa live, principalmente ao Richard e todos aqui da equipe, aqui da Fundação Logosófica, envolvido nessa live. Quero agradecer você que nos visitou,
que foi a nossa audiência aí, que fizeram perguntas interessantes, perguntas que puderam aí nos dar a oportunidade de explicar um pouco mais do que nós estamos fazendo aqui. Carlos, muito obrigado, tudo de bom e muito obrigado a todos. Obrigado a vocês, foi um prazer. Um abraço.